semana de muito calor em Votuporanga e região. E olha aí na sua tela o WhatsApp da TV Unifev, 17 99624 9295. Mande sua sugestão de reportagem, participe. Seja bem-vindo ao TV Jornal desta quarta-feira, 6 de abril. E vamos aos destaques de hoje. Vacinação. As doses da campanha nacional, que começaria só no fim do mês, já chegaram em Votuporanga. Nos próximos dias, elas já deverão estar disponíveis. Boa notícia para quem está à procura de emprego. O governo do estado liberou 40 vagas de frente de trabalho para Votuporanga. Em Valentim Gentil, moradores vão ganhar uma nova unidade do programa Saúde da Família. Esses e outros assuntos agora no TVU Jornal. Olá, boa tarde. A Polícia Civil de Cardoso prendeu um rapaz de 30 anos acusado de matar o pai, um idoso de 70. O crime aconteceu no vilarejo de pescadores, conhecido por Porto Militão, há 2 anos. Danilo Arroio tem as informações. Olá a todos. O caso causou muita comoção, porque tanto a vítima quanto o suspeito moravam aqui em Votuporanga. A vítima, José Travassos, conhecido como Paraíba, foi encontrado assassinado no dia 9 de julho de 2014. Logo após o crime, surgiram indícios que um dos filhos dele, um rapaz de 30 anos de idade, poderia ter sido o autor do homicídio. A partir dessa informação, ele passou a ser suspeito e ficou foragido. Nessa semana, os policiais de Cardoso conseguiram localizar o rapaz em São Paulo. Eles foram até a capital paulista e realizaram a prisão. O suspeito está à disposição da Justiça e deve ser denunciado pelo Ministério Público como autor do crime. Danilo Arroio Martins para o TV Jornal. Obrigado, Danilo. Com a prisão do suspeito, a polícia deve apurar com mais detalhes o homicídio. Operação Fratelli. As investigações que apuram a existência da suposta máfia do asfalto seguem com desdobramentos na Justiça da região. Recentemente, a defesa de 40 réus conseguiu uma importante vitória na comarca de Monte Aprazível. Josiano Garofolo tem as informações. Olá a todos. Uma ação de improbidade administrativa foi julgada improcedente pelo juiz da primeira vara da comarca daquela cidade, o doutor André Luiz Adoni. 40 réus, empresas e até o ex-prefeito de Monte Aprazível eram acusados de participar de fraudes em licitações em serviços como recapeamento e também de estrutura na cidade. Para o pessoal em casa entender, o Ministério Público preparou uma acusação que foi enviada à apreciação do juiz. O juiz recebeu essa acusação, leu todo o conteúdo e não encontrou ali crime contra todos esses acusados. Segundo o Ministério Público, 75 cidades da nossa região têm indícios de fraudes em licitações na chamada, como foi popularmente conhecida, máfia do asfalto. Mas segundo os advogados de defesa desses acusados, desses envolvidos, em apenas 40 municípios correm ações na justiça até o momento. Nenhum dos acusados atualmente está preso, entretanto, ainda há bloqueios de bens na justiça em várias cidades onde esses processos correm na justiça e até o momento ninguém foi condenado também. Com imagens de Paulo Guerra, Josiano Garofolo para o TV Jornal. Obrigado, Josiano. A Operação Fratelli foi deflagrada em 9 de abril de 2013. Desde o início das investigações, esta foi a primeira decisão de mérito na Justiça. As doses da campanha nacional de vacinação, que começaria só no fim do mês, já chegaram em Votuporanga. Nos próximos dias, elas já deverão estar disponíveis nas unidades de saúde.
O medicamento é uma das armas para vencer a doença, que já contaminou 13 pessoas em Votuporanga e matou 20 na região. A fila é para se imunizar contra a H1N1. Nesta clínica, cerca de 300 pessoas por dia procuram a vacina. A nossa dificuldade maior está sendo a falta da mercadoria mesmo na distribuidora, tá? Se a gente tivesse a vacina todos os dias, não faria fila, mas o problema é que a gente não está conseguindo comprar tudo que a gente quer. Então chega, faz fila, aí a pessoa tem que ficar esperando um tempão, quando é no outro dia já acabou. Aí a gente demora aí mais 4, 5 dias para receber novamente. Na rede pública, a vacina contra H1N1, H3N2 e 2 vírus influenza B chegou nesta terça-feira. Nos próximos dias, estará disponível para a população, algo que aconteceria só no fim do mês. Por conta dos casos de H1N1 que vem aumentando no país e principalmente na nossa região, a campanha nacional de vacinação contra a gripe foi antecipada. É necessário que quem faz parte do grupo de risco se imunize. Em Votuporanga, por exemplo, o primeiro caso positivo da doença que tivemos este ano foi de um bebê de 1 ano e 6 meses que não tinha recebido a vacina no ano passado. Faz parte do grupo de risco crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, idosos, profissionais da saúde, povos indígenas e pessoas portadoras de doenças crônicas ou outras doenças que comprometam a imunidade. O Ministério da Saúde antecipou essa vacina, que estava prevista para começar a partir do dia 30 de abril. Como ela ficou pronta antes, foi entregue para nós antes, então já foi determinado para iniciar a campanha de vacinação nacional deste ano 2016. Mesmo quem participou da campanha que teve em março e faz parte do grupo prioritário deve se imunizar. É que Votuporanga já tem 13 casos positivos de H1N1 só este ano. Na região noroeste paulista, 20 pessoas já morreram. Por isso, quem não recebe a vacina também precisa tomar alguns cuidados. Lavagem das mãos, uso de álcool gel, procurar ficar em ambiente ventilado, evitar aglomerações de pessoa e qualquer sintoma, procurar o médico. O dia D de vacinação será no dia 30 de abril. Nesta campanha nacional, deverá receber o medicamento apenas quem faz parte do grupo prioritário, como mostramos na reportagem. E agora as notícias que ganharam destaque na região, com Poliane Castelhano. Boa tarde. Um suspeito de espancar e roubar um diretor de escola foi preso na tarde da última segunda-feira. O caso aconteceu no final de semana em Tabapuã. A polícia abordou o suspeito com mais de 3 adolescentes no carro da vítima. O rapaz confessou o crime e se entregou. Os menores foram liberados aos responsáveis. Um policial de Olímpia foi morto na última segunda-feira durante um tiroteio na Baixada Santista. De acordo com a polícia, Leonel Almeida de Carvalho tinha 29 anos. Ele estava em um bloqueio que a polícia fez para tentar parar ladrões que tinham acabado de assaltar uma empresa de transporte de valores. Os ladrões estavam armados com fuzis e metralhadoras e conseguiram fugir. O município de Olímpia decretou luto oficial por 3 dias em homenagem ao soldado, que foi enterrado no cemitério municipal. Um jovem ficou gravemente ferido em uma batida entre 2 motos na manhã de ontem em Fernandópolis. O caso aconteceu na Marginal Litério Greco, no bairro Araguaia. O SAMU e o resgate prestaram os primeiros socorros. As 2 vítimas foram levadas ao pronto-socorro da Santa Casa da cidade. Essas são as notícias da nossa região. Até mais. Em breve, moradores de Valentim Gentil vão ganhar uma nova unidade do programa Saúde da Família. A obra já está em fase de acabamento. Nossa equipe foi até lá para saber os benefícios que a população terá e como o trabalho vai ser desenvolvido. O Programa Estratégia de Saúde da Família, mais conhecido como ESF, visa oferecer melhores condições de infraestrutura no setor de saúde pública do município. O prédio, que está em fase de acabamento, fica no conjunto habitacional CDHU. O local tem 300 metros quadrados de área construída e custou pouco mais de R$400 mil. A obra foi feita através de uma parceria entre a Prefeitura do município e o governo federal. O local terá salas de vacina, farmácia, consultórios, entre outras. De acordo com a secretária de Saúde,
Com a construção do novo prédio, será possível melhorar os serviços prestados à população. Bom, nós vamos melhorar com isso a infraestrutura da ESF, melhorando para a população, para os funcionários, né? Teremos mais de 20 salas. Essas salas terão até banheiro para área deficiente, estruturados para cadeirantes. Estaremos desenvolvendo também lá vários trabalhos, que são nossos projetos de atendimento em grupo, que a gente poderá melhorar o atendimento à população. Os moradores vão ganhar ainda uma academia que está sendo construída ao lado do ESF. O custo é de R$100 mil. Teremos aparelhos ao ar livre e dentro também a gente tem sala que poderá desenvolver danças para crianças, para os adultos também hipertensos, para os obesos, que nós já estamos desenvolvendo. E nós queremos melhorar essas atividades junto à população. E a produção industrial brasileira voltou a cair em fevereiro, 2,5%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A pesquisa indica que na série sem ajuste sazonal, no confronto com janeiro do ano passado, a queda para o total da indústria foi de 9,8% em fevereiro, registrando a 24ª taxa negativa consecutiva. Com a redução de fevereiro, a produção industrial do país passou a acumular uma retração de 11,8% nos 2 primeiros meses de 2016, em comparação ao mesmo período do ano passado. Já no acumulado dos últimos 12 meses, fechou fevereiro com queda de 9%, a mais intensa desde novembro de 2009. E mesmo em tempos difíceis como este que estamos vivendo atualmente, com a economia em recessão, o brasileiro não desanima e procura alternativas para driblar a crise e o desemprego. Para isso, o que não falta é criatividade. O Brasil vive a pior crise econômica dos últimos 25 anos. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2015, a taxa de desemprego foi, em média, de 8,5%. A previsão dos economistas para 2016 não é nada otimista. Eles acreditam que até o final do ano esse número deve ser de 13%. Dos 10 grupos de atividades acompanhados pelo IBGE, a indústria foi a que mais dispensou no ano passado. Foram mais de 1 milhão de demissões, o que significa quase 8% a menos de pessoas no mercado de trabalho. Ainda de acordo com o IBGE, o número de trabalhadores com carteira assinada recuou de 36 milhões do quarto trimestre de 2014 para pouco mais de 35 milhões no mesmo período do ano passado. Para muitos desses trabalhadores, a saída para driblar a falta de emprego foi abrir o próprio negócio. Agora, são os microempreendedores individuais, chamados de MEI, empresas pequenas com rendimento de até R$60 mil por ano. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostra que no ano passado foram abertas em todo o Brasil mais de 2 milhões de empresas, 5% a mais do que em relação a 2014. Boa parte delas graças à iniciativa de microempreendedores. O gerente do escritório do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Votuporanga, o SEBRAE, explica que nos últimos meses muitas pessoas vêm procurando informações para abrir o próprio negócio ou ampliar o já existente. Segundo ele, antes de dar o primeiro passo, é preciso seguir algumas regras para não correr riscos. Muitas vezes ele precisa abrir o negócio para ter uma renda, mas antes disso existe um processo de capacitação, onde ele precisa fazer um plano de negócio, buscar um planejamento desse segmento, ou seja, será que tem clientes para comprar o meu produto ou o meu serviço? Será que a localização onde eu vou abrir esse negócio ela é favorável? Então,
algumas questões que devem ser refletidas antes da abertura e da formalização desse negócio. E nisso o Sebrae pode ajudar. 370 atividades se enquadram nessa modalidade de empresa, entre elas manicure e salgadeiro. Ana Lúcia é microempreendedora individual desde 2008. Ela diz que após esse período, os resultados foram muito positivos no seu salão de beleza. Inclusive hoje eu já estou empregando pessoas, tem 2 funcionárias no meu salão, já estou dando serviço, emprego para quem está desempregado, graças a Deus já está aqui junto com nós, não tem o que reclamar não. Edson optou por trabalhar por conta própria há 6 meses. Antes, ele era empregado numa metalúrgica e viu no ramo alimentício uma boa oportunidade para crescer profissionalmente. Ele investiu na venda de mini salgados. A gente vende, isso já vem de família, então a gente sempre teve esse desejo, né? E viu nesse ramo a oportunidade, né, de se tornar um empreendedor de fato, né? E foi aí que a gente resolveu então deixar o meu emprego de carteira assinada e entrar de vez nesse negócio, né? Vamos dizer assim, entrar de cabeça. Não é só o ganho financeiro, né, mas também a liberdade que se tem, né? Não liberdade de se trabalhar menos, mas liberdade de se escolher o que se vai fazer. E falando em trabalho, uma boa notícia para quem está à procura de emprego. O governo do estado liberou 40 vagas de frente de trabalho para Votuporanga. Josiano Garofolo tem as informações. Olá a todos, nesse tempo aí de crise financeira, o desemprego aumentando, uma boa notícia, né? Uma reivindicação do vereador Emerson Pereira e do Pedro Beneduzzi, que está aqui ao meu lado. Votuporanga conquistou 40 vagas de frente de trabalho na Secretaria Estadual do Trabalho. Pedro, fala um pouquinho de como quando que essas vagas estarão disponíveis para o pessoal aqui de Votuporanga. Sim, Josiano, a gente esteve lá na Secretaria de Trabalho, realmente reivindicando essas vagas para Votuporanga. A gente sabe que no estado é 500 vagas por estado, que é das cidades que são cadastradas. Aí numa briga entre eu e o vereador Emerson com o secretário, a gente conseguiu de 15 passar para 40 vagas para Votuporanga. Porque a gente sabe que Votuporanga é uma cidade maior do que cidade pequena, então nós precisamos de mais vagas. Queria 100, mas infelizmente conseguimos as 40, já ajuda muito para a cidade de Votuporanga. Para que tipo de trabalho é, Pedro, e como que as pessoas interessadas podem se inscrever para participar? Sim, Josiano, essas pessoas são as pessoas excluídas do mercado de trabalho. Então as pessoas que tiverem que fazer isso teriam que ir até na secretaria onde agora, que era do Emerson, que agora está com o Flávio, Direitos Humanos, eles teriam que fazer esse cadastramento. Provavelmente, segundo o secretário e o diretor de lá, eles dizem que está entregando essas vagas para Votuporanga agora a partir de maio. Mas a gente depende do governo. Você sabe que as coisas no governo é aquela burocracia, ela anda devagar. Mas eu creio que agora em maio, pelas falas deles, nós teríamos agora em maio já essas vagas já servindo Votuporanga aqui, que a prefeitura poderia estar usando. Uma colaboração simples, mas que deve ajudar um pouco esse problema do desemprego, né, Pedro? Sim, a pessoa que está excluída, você sabe que ela vai pedir serviço em firma, jamais as pessoas arrumam. Então, elas começando, esse aí é justamente um incentivo para a pessoa começar a entrar no trabalho. Assim que eles começam a entrar nesse trabalho, eles vão ganhar R$300 por mês para trabalhar só 4 horas. Então, isso aí já começa a engrenar eles no mercado de trabalho. E essas próprias pessoas é indicado pelo Direitos Humanos para as firmas. E as firmas que interessar no trabalho deles, que eles veem que querem trabalhar mesmo, a firma está colaborando e ajudando a ingressar também essas pessoas no mercado. Ok, vereador, muito obrigado pela entrevista. Está dado aí o recado. E quem quiser outras informações aí, saber um pouco mais sobre esse tema, sobre o assunto, é só acessar o site da Câmara Municipal, que é o www.câmaravotuporanga.sp.gov.br. Com imagens de André Garcia, Josiano Garofolo para o TV O Jornal. Obrigado, Josiano. Outras informações no site da Câmara, câmaravotuporanga.sp.gov.br ou pelo telefone 3421-1188, repetindo, 3421-1188. E o Centro Espírita Bezerra de Menezes está de volta com a Loja Solidária, uma espécie de brechó solidário. Gabriele Ferreira. Olá, a loja está aqui na Rua Maranhão, número 2323. Quem vai falar para a gente o que a população encontra neste lugar é a coordenadora da loja, Emiliana Figueiredo. Emiliana, até quando vai ser realizado o brechó? O brechó será realizado até dia 8, nas sextas-feiras, aberto todos os dias das 9 às 17 horas.
e será encontradas várias peças a preço simbólico. Quem quiser nos visitar, venham, porque encontrará vários objetos a preço simbólico. E quais são os produtos, então, que vão estar sendo comercializados aqui? De todos. Temos roupa feminina, masculina, infantil e também temos calçados. E a renda vai ser revertida? A renda será revertida aos nossos irmãos menos favorecidos que a casa atende. Obrigada pelas informações, Emiliana. Então, lembrando, quem tiver interesse em comprar e ajudar a instituição tem até sexta-feira desta semana para vir aqui. Gabriele Ferreira para o TV O Jornal. E no próximo bloco, a energia elétrica fica mais barata a partir deste mês. O consumo de energia no Brasil caiu mais de 5% em fevereiro, em relação ao mesmo período do ano passado. E tem também os comentários esportivos de Josiano Garofolo. Você tem sugestão de reportagem? Mande pra gente pelo 17 99624 9295. É o nosso WhatsApp. Participe! A gente volta já. E a energia elétrica fica mais barata a partir deste mês. A decisão do governo de passar da bandeira tarifária amarela para verde nas contas de luz neste mês levou em conta o desligamento das termoelétricas, que produzem energia mais cara, e o aumento das chuvas nos últimos meses, que fez com que o nível dos reservatórios das hidrelétricas ficasse maior e a queda na demanda de energia. O consumo de energia elétrica no Brasil caiu mais de 5% em fevereiro, isso em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a empresa de pesquisas energéticas. A redução foi puxada pela demanda do setor industrial, que caiu 7,2% no período. E agora vamos saber como fica o tempo nesta quarta-feira em Votuporanga e região com Nádia Martins. Olá, boa tarde. A chance de chover no estado de São Paulo é muito baixa, pelo menos até o domingo. Os principais efeitos desse calorão é a redução dos níveis da umidade do ar, deixando essa sensação de secura na hora de respirar. E diminui também a nebulosidade e as condições para a chuva. Isso permite que o sol apareça mais forte por mais horas. Na capital São Paulo, o sol apareceu entre muitas nuvens hoje pela manhã, mas não há previsão de chuva. Por lá, os termômetros marcam mínima de 18 e máxima de 31 graus. Em Rio Preto, também não deve chover hoje e o calor predomina em grande parte do dia. Mínima de 23 e máxima de 35 graus. Em Votuporanga, agora à tarde o calor será intenso e à noite muito abafada. Quem sofre com problemas respiratórios já sente o ar mais seco. Aqui os termômetros marcam mínima de 22 e máxima de 37 graus. Até mais. Chegou a hora do esporte, Josiano já está aqui. Boa tarde, Josiano, tudo jóia? Beleza. Vamos começar aí falando sobre a Votuporanguense. Tem novidade, o pessoal já está preparando aí, correndo atrás do elenco para a Copa Paulista. É isso mesmo, Luciano. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. É o que eu sempre falo, ainda temos notícia da Votuporanguense, viu, Luciano? Entrevista do gerente de futebol, Éder de Larice, afirmou que o departamento de futebol do CAV vai acompanhar aí bem de perto a fase final, tanto do Campeonato Paulista da Série A2, que era o campeonato que a Votuporanguense estava disputando, quanto o da Série A3 aí, para ver aí os melhores jogadores, bater aquele papo, tentar convencer esses atletas aí para jogar no segundo semestre a Copa Paulista pela Votuporanguense. Torcedor, 100%, aquela coisa anunciada oficialmente a participação do CAV nesse campeonato, ainda não está, mas a gente sabe que não deve ter problemas não para disputar a Copa Paulista no segundo semestre, aguarda o convite da Federação Paulista de Futebol. E enquanto isso, Luciano, o pessoal vai estar de olho aí nessas competições, que são os 8 melhores times dos dois campeonatos, né, nessa fase final aí, que define quem sobe aí de divisão em cada campeonato. E o pessoal do CAV deve acompanhar aí várias partidas para selecionar jogadores aí, fazer o convite para atuar
pela Votuporanguense no primeiro momento na Copa Paulista e quem sabe já fechar um elenco aí para o ano que vem. No momento, já falei isso aqui, apenas o Paulo Henrique continua com vínculo com a Votuporanguense e lá na Arena, no departamento médico da Arena, seguem ainda aqui na cidade os jogadores que estão lesionados e continuam com o tratamento que é de responsabilidade da Votuporanguense. Então, começa oficialmente, viu, Luciano, o período de especulação aí. Na segunda-feira, convidado do programa Meio de Campo, o volante Vitor Hugo, que está jogando pela Matonense na fase final da Série A3, ele que é irmão do Paulinho, volante que está no São Caetano, que está na fase final da Série A2, o Vitor Hugo falou que tem vontade de voltar a vestir a camisa da Votuporanguense e revelou também, teve um pouquinho de cautela de falar pelo irmão, pelo Paulinho, mas já revelou ali que também tem uma vontade aí de voltar para o CAV. Quem sabe aí não são nomes que surgem aí no segundo semestre para a Votuporanguense, né, Luciano? É isso aí, né, Josiano? Eu torço para eles prestarem bastante atenção nas equipes lá do São Caetano, onde está o Paulinho, e no Bragantino. Qualquer jogador que vier desses times, para mim, tá bom. E, aliás, o Paulinho, o contrato dele encerra no meio do ano. Então, tá aberta aí a temporada de especulação. Isso aí, Josiano, agora falando sobre Libertadores. E o São Paulo, hein, Josiano? 6! O São Paulino hoje está muito feliz, além da conta, né, Luciano? Ninguém esperava uma vitória assim, convincente contra o Trujillianos da Venezuela, mas 6-0 foi surpreendente mesmo e era algo que o São Paulino precisava. O treinador, o Edgardo Bauza, do São Paulo, disse que os 3 últimos jogos do São Paulo na Libertadores, na fase de grupo, seriam finais e esperava 100% do time. Um desses jogos aí já aconteceu, foi um jogo com a maior vantagem do São Paulo, vantagem de gols do São Paulo na história do campeonato. E olha só também, o Caleri, o argentino, fez 4 gols nessa goleada aí do São Paulo e também já é o jogador com mais gols do tricolor em uma só partida aí da Libertadores. São Paulino está feliz, uma vitória importante para continuar aí buscando a classificação. E ainda falando de Libertadores, Luciano, hoje as torcidas do Corinthians e do Palmeiras vivem expectativa porque os dois times entram em campo aí também buscando a classificação. O Corinthians está um pouquinho melhor aí, está tentando esquecer, né, Luciano, um pouquinho o clássico contra o Palmeiras. Você também deve estar querendo esquecer um pouquinho Teve jogo? Eu não acompanhei, eu fiquei vendo vôlei no fim de semana. Teve um jogo, digamos, emocionante, um clássico emocionante. Corinthians vai com o mesmo time que iniciou o clássico contra o Palmeiras no final de semana e enfrenta a equipe do Independiente Santa Fé da Colômbia no estádio El Campín em Bogotá. Jogo muito importante, o Corinthians que com a vitória pode selar a classificação, porque aí matematicamente ficaria com pelo menos a segunda posição no grupo. Então, um jogo importante, um jogo difícil para o Corinthians, adversário muito forte no grupo, mas pode um resultado positivo lá, não é impossível. O Corinthians tem um bom time, pode selar já a classificação antecipadamente. E do lado do Palmeiras, passada a euforia da vitória contra o Corinthians, o negócio está um pouco mais complicado. Joga fora de casa às 9h45 da noite, os dois jogos, Palmeiras e Corinthians, são no mesmo horário, 9h45, Luciano. E o Palmeiras joga na cidade de Rosário, na Argentina, contra o Rosário Central, equipe que venceu o Alviverde jogando em São Paulo. E para o Palmeiras, Luciano, nada mais interessa do que devolver essa vitória, vencer fora de casa para continuar sonhando. Um empate deixa o time ainda com chance, mas fica muito complicado. Então, o Palmeiras tem que vencer aí os próximos jogos para não ser eliminado precocemente aí na fase de grupo da Libertadores. Palmeiras que está um pouco confiante depois desse clássico, essa vitória por 1-0 contra o Corinthians no final de semana. Fortes emoções na noite de hoje aí pela Libertadores. Isso aí, o Corinthians com um adversário, como dizem aí, né, um adversário à altura, né, mais de 2.000 metros de altura. Exatamente. Não é fácil. Não é fácil. Liga dos Campeões da Europa, quase o Barcelona conheceu a segunda derrota em casa, José. Jogo difícil e um clássico espanhol, o Atlético de Madrid, me surpreendeu, viu, Luciano? Um time que treinado pelo Diego Simeone, a gente lembra dele como jogador da seleção argentina, um jogador chato de marcação, típico
argentino mesmo, e colocou esse espírito no Atlético de Madrid, que foi um osso duro de roer ali para o Barcelona. Muita rivalidade, muita pegada, muita falta violenta. O Atlético de Madrid fez 1-0 com o Fernando Torres, e aliás, o Fernando Torres acabou sendo expulso, na minha opinião, com justiça, porque fez 2 faltas para cartão amarelo. Não significa que a arbitragem foi boa. Depois poderia ter expulsado o Luis Suárez pelo Barcelona também, e o Luis Suárez foi até o autor aí do gol, dos 2 gols da virada do Barcelona, venceu o time do Neymar por 2-1, e aí fica esperando o jogo de volta ainda, Luciano. Também teve outro jogo ontem, o Bayern de Munique fez 1-0 do Benfica, e hoje tem mais jogos dessa fase aí decisiva da Liga dos Campeões. O Wolfsburg da Alemanha joga em casa às 3h45 da tarde, 3:45 contra o Real Madrid, e também o Paris Saint-Germain, no mesmo horário, enfrenta a equipe do Manchester City na França. Só jogão de bola aí. O pessoal que tá de boa tarde aí vai estar acompanhando aí nos canais aí, né, Luciano? Jogo de qualidade, essa Champions League aí, e a gente fica acompanhando também. Josiano, muito obrigado, então até amanhã. Até amanhã. E o TV O Jornal de hoje fica por aqui. Outras notícias de Votuporanga e região logo mais às 6:45 da noite com Ana Paula Bimoradi no TV O Jornal, segunda edição. Para você uma ótima tarde, a gente se vê amanhã.